Olá, quero falar hoje sobre uma questão que ontem, inclusive, estive vendo ali numa matéria do jornal na TV, falando sobre a adolescência precoce, né? Ou a puberdade precoce. E a gente observa muito isso e há algum tempo já, algumas matérias sobre esse assunto, apontando que há alguns disparos no nosso organismo, na parte biológica, na produção de hormônios, por exemplo, relacionado à alimentação e alguns produtos que nós utilizamos. Uma outra matéria que eu vi também, que saiu no final do ano passado, estava falando, por exemplo, que esmalte, produtos para cabelo, shampoo, tinturas, essas coisas, né, altera e dispara, de certa forma, essa produção de hormônios. E acaba aí algumas crianças já muito cedo, né, tendo já, por exemplo, entrando no ciclo menstrual, no caso das meninas, os meninos já produzindo barba, né, ou assim, cabelo, pelo corpo, né? Que é natural dessa fase da puberdade. Só que isso vem se antecipando, principalmente nesse século XXI. Essas pesquisas apontam isso, coisa que no século passado isso não acontecia. Inclusive era bem mais tarde, com 16, 17 anos. Isso pode se observar com os nossos avós e até mesmo com os nossos pais. Então isso a gente tem que olhar e falar, é estranho, né? Por que isso, né? Outra coisa também que outras matérias, outros estudos vêm apontando, que o acesso das pessoas, no caso das crianças, a filmes, a novelas, enfim, as questões que remete para algo sensual, para essa vida sexual e pornografia também, acaba também disparando essas questões. E aí a gente não pode olhar para isso com uma passividade, como se nada tivesse acontecendo, porque a gente sabe muito bem que isso desencadeia, isso gera, né, uma série de outras consequências, como diz a lei da física, toda ação tem uma reação, e aí eu percebo que hoje nós vemos algumas questões problemáticas, como por exemplo a gravidez na adolescência, né? A gente vê outros comportamentos de adolescentes e até mesmo nas crianças, e infelizmente a percepção ou a reação é de algo legal, engraçadinho, bonitinho, mas eu vejo que acaba não entendendo que por trás disso pode-se estar estruturando uma pessoa no momento errado, sem ela estar preparada em outras questões para esse ritmo, para essa forma de vida, né? Para uma vida adulta, para uma vida madura. E a palavra de Deus ela remete para isso, para esse desenvolvimento. Vários textos na palavra de Deus, em Provérbios, fala sobre o ensino, a instrução à criança, o preparativo para a criança. Fala também sobre essa questão de tutor, que quando a criança não tem condições de corresponder a determinada responsabilidade, que tem que ter outra pessoa no lugar. Enfim, a gente entende sobre isso, tem essa compreensão dessa forma, né? Eclesiastes 3, por exemplo, é um capítulo, é um texto conhecido, clássico, que fala que há um tempo para todas as coisas, né? E às vezes a gente percebe que parece que as coisas estão fora do seu tempo, coisas que estão de uma certa forma numa desordem. E infelizmente isso gera uma série de consequências que hoje nós, em muitos momentos, os pais para e olha e fala, por que está acontecendo isso? O que eu fiz de errado? E aí acaba, parece que não tendo uma percepção. A fonte ou a origem não é de uma coisa só, né? E a culpa também não é também falar que são de pessoas. É um conjunto de coisas e que nós não podemos fechar os olhos para isso. Então que você possa olhar para tudo isso e ter uma compreensão, né? Que você precisa, no caso os pais, ter um entendimento do que o seu filho pode fazer, o que você está preparando ele para a vida, né? Não de uma forma antecipada, porque eu vejo muitos pais vibrando com certos comportamentos dos filhos fora do tempo, né? Como se ele fosse uma pessoa superior, vamos dizer assim, a outros pelo fato de ele estar fazendo determinadas coisas que na idade dele não faria. E eu digo, não deveria fazer mesmo, porque isso pode e tem gerado muitas consequências ruins. E aí cai naquela situação de como eu vou lidar com aquilo. Como diz a expressão, agora segura o rojão, né? Então eu vejo que aí tanto os adolescentes também, para ter uma compreensão melhor sobre a vida, porque essas matérias também apontam que adolescentes que se embrenharam, vamos dizer assim, que tomaram essas decisões, essa antecipação, acabam em alguns casos se envolvendo com bebidas, com drogas, né, com fumo também,
porque é um desencadeamento de preocupações e acabam criando algumas válvulas de escape para a vida. Então, que nós possamos observar isso e que nós possamos ter a compreensão correta, voltar para a palavra de Deus e pedir a Deus uma orientação, porque Ele tem uma orientação e princípios para isso. Provavelmente vão ser divergentes a sua forma de pensar, mas olha para aquilo que está acontecendo na sua vida, olha para as consequências que já estão acontecendo, e aí eu creio que será um momento talvez de repensar e de ter uma releitura e consequentemente ter uma mudança de atitude naquilo que nós estamos vendo por aí. Que Deus abençoe. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.